Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é um dos maiores advogados do nosso país. Vou falar com Oswaldo Micheluzzi. Ele é advogado trabalhista, especialista em dissídios coletivos e vai falar um pouco sobre toda essa situação que os dissídios coletivos e as polêmicas que o dissídio traz para o dia a dia da população, principalmente sobre as greves. Também teremos a música de Lucilene Castro e responderei também a pergunta do telespectador que você mandou aqui para o nosso programa. Programa Ponto de Vista, começando agora. Pode vir, que aqui você é bem-vindo. E no programa de hoje, nós fomos para Belém do Pará. E em Belém do Pará, nós entrevistamos um dos maiores advogados do Brasil, o grande Oswaldo Micheluzzi. Ele é catarinense e é especialista em direito do trabalho, principalmente voltado à área de dissídios coletivos. Vamos agora para o Hotel Hilton com Oswaldo Micheluzzi. Vamos para lá. No programa de hoje, o entrevistado vai ser o Dr. Oswaldo Micheluzzi. Ele é advogado de Santa Catarina e nós vamos falar sobre as dificuldades das negociações coletivas. Dr. Oswaldo, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa. Vai falar hoje para o público amazonense, depois de Santa Catarina, Belém, agora está rodando o Brasil inteiro, vai chegar em Manaus pela TV. Não, eu sou um escritor não assíduo. Me convidaram para escrever um trabalho, um livro que a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santa Catarina publicou no nosso último congresso. E a partir da publicação desse artigo, comecei a receber convites e estou aqui à disposição. É uma alegria estar em Belém e poder estar em contato com o pessoal de Manaus também. Falando um pouco de poder normativo, na Justiça do Trabalho existe aquela briga. Será que acabou o poder normativo hoje em dia? Ou será que ele ainda existe, por mais que haja uma dificultação com essa situação do comum acordo? Me parece que o Congresso Nacional não teve coragem de acabar com o poder normativo e criou uma situação esdrúxula com essa questão do mútuo acordo entre as partes. Não dá para se dizer que a Revolução Francesa alcançou seus objetivos em relação aos trabalhadores. Hoje nós sabemos que no mundo 1% da população detém 85% da riqueza, enquanto 50% da população mundial detém 1% da riqueza, e no Brasil isso não é diferente. Como é que eu vejo o poder normativo? Vejo o poder normativo como uma consequência de uma negociação coletiva frustrada. Frustrada por quê? Ou porque o lado patronal é intransigente em atender às reivindicações dos trabalhadores, ou porque do lado dos trabalhadores não há um consenso em, digamos assim, flexibilizar algum direito que, em geral, a classe patronal pretende. Normalmente as convenções coletivas elas são feitas para dar novos direitos a empregados ou regulamentar coisas que não existem nas convenções anteriores. O que o senhor acha dessa situação de sindicatos que a cada dia que passa estão simplesmente passando por cima das convenções coletivas e estão negociando direitos negociáveis? Bom, tem sindicatos e sindicatos. Eu vejo hoje, eu como assessor de entidade sindical, vejo que todo mundo bate nos sindicatos, né? Antigamente até tinha uma razão porque os sindicatos estavam atuando na Justiça do Trabalho, mas eu não sei por que a Justiça do Trabalho ainda vê o sindicato como algo pernicioso à sociedade, como se ainda estivéssemos ameaçados de uma república sindical, ainda que o nosso atual presidente advenha do movimento sindical. Essa mentalidade não mudou, né? E claro que existem péssimos dirigentes sindicais, oportunistas, carreiristas, pessoas que só estão preocupadas com o seu lado pessoal. Mas existem dirigentes sindicais preocupados com a sua categoria, lutando, com dificuldades, porque hoje há uma mentalidade muito individualista. Todo mundo quer ganhar o seu dinheiro e para isso não importa, porque toda a mídia é feita nesse sentido de que cada um poder mais, cada um adquirir mais, comprar isso, comprar aquilo, e a empresa começa a incentivar o individualismo. Então as pessoas perderam a noção de solidariedade
e perderam a noção de que o sindicato é o seu instrumento de força, de conquista para melhorar a sua situação em relação à empresa. Falando um pouquinho de sindicato e atuação do Estado, o que o senhor acha dessa proposta de flexibilização que muitas empresas jogam dizendo, não, a Justiça do Trabalho que encarece o nosso trabalho? Talvez está havendo uma verdadeira pejotização aqui em alguns cargos. O que o senhor acha dessa situação da pejotização em cargos superiores ou em cargos menores em algumas empresas? Bom, numa das palestras que se fez nesse congresso, se falou que no Brasil existem 6 milhões de ações na Justiça do Trabalho. Ora, se existem 6 milhões de ações, provavelmente dessas, digamos, vamos supor que 90% sejam ações procedentes, isso significa que 5 milhões de situações, 5 milhões de trabalhadores tiveram seus direitos usurpados. Ou seja, desde 1943 existe a CLT e desde 1943 a CLT vem sendo reiteradamente descumprida. E vem sendo porque me parece que é um bom negócio para as empresas descumprir a legislação. Eles ganham, porque senão não teria tanta demanda e tanto descumprimento da legislação. Digo mais, essa questão de que dizer que Justiça do Trabalho só protege o trabalhador é um mito. Se cria esse mito, né, para fazer com que a Justiça do Trabalho ideologicamente comece a negar os direitos que são assegurados por lei. Se no Brasil a nossa legislação foi feita por intermédio do Estado, à época do Getúlio, e já um pouco antes da Revolução de 30, isso é porque nós tínhamos um movimento operário consistente. E quando o Estado começou a criar essas leis, foi no sentido de enfraquecer. O que, diga-se de passagem, também aconteceu no começo da Revolução Industrial. Quando os trabalhadores começaram a destruir máquinas, isso forçou que os empregadores, os empresários, especialmente alguns mais esclarecidos, viam que havia necessidade de negociação. Havia necessidade de uma proteção, porque não era uma relação igual. A Revolução Francesa pregava a igualdade de contratos, mas não era uma situação de contratantes em situações iguais. Então o Estado tinha que intervir. O Estado tem que assegurar a dignidade da pessoa humana, tem que assegurar a diminuição das desigualdades, garantir as oportunidades. E se o Estado não fizer isso, está indo contra a Constituição. E digo mais, o Poder Judiciário é parte do Estado e tem também responsabilidade nessa questão. Existem decisões, principalmente quanto à isenção da multa do artigo 477 da CLT. Já existem vários julgados que, se o vínculo não for controverso, o artigo 477, que é a multa pelo atraso da rescisão, é julgado improcedente e não se é deferido este artigo. Você acha que decisões como essa não favorecem o bom patrão e acabam favorecendo o mau empregador? Exatamente. No debate que eu fiz, eu tentei mostrar que se combate muito a corrupção do Estado, dos políticos, dos governantes, e se esquece da corrupção na nossa própria sociedade. Esse tipo de benesse a quem descumpre a legislação é uma forma de corromper a base da sociedade, de corroer. Quando o judiciário abona uma infração à lei como essa, de não registrar o trabalhador, né? A lei manda que registre. Aí ele não registra, não paga a rescisão e fica ainda isento. É um benefício, é premiado por descumprir a lei. Aquele que contrata e tem uma dificuldade, não pode pagar no prazo, vai ter que fazer um empréstimo bancário e às vezes esse empréstimo é difícil, é penalizado em pagar a multa. E quem descumpriu fica isento. É um absurdo, me parece. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já ao nosso programa.